falar aí sobre o refluxo, a gente não está falando só sobre uma questão que tem que preocupar-se com bebês. Os adultos também podem desenvolver aí o refluxo, né? Ou podem ter o refluxo, né, doutor? Podem sim, Serginho. Na verdade, o refluxo ele é mais comum até nos adultos do que nos bebês. A gente tem que diferenciar primeiro o refluxo normal da doença do refluxo, sabe, Serginho? Os bebês, eles ainda estão em formação, o estômago, o aparelho digestivo deles. Então, eles têm muito refluxo, aquelas golfadas, mas que, na verdade, são coisas normais e que não trazem nenhum problema para ele. Fruto do amadurecimento do aparelho digestivo ali também, daquele bebê, não é? Exatamente. O aparelho digestivo, ele não, quando a criança nasce, ele não está completamente formado. A partir de 3, 6 meses é que esse aparelho digestivo vai ser completamente formado e, a partir daí, tem menos refluxo. Eu falei ali sobre esses ácidos que eles tomam esse caminho inverso aí, ao invés de voltarem, né, pelo esôfago, eles tomam um caminho inverso, causando essa irritação. Explica pra gente, assim, para o nosso público, o que é esse refluxo gastroesofágico. Isso mesmo. É um nome difícil, para a gente aprender, o pessoal de casa aí também se habituar com essas expressões. Então, né? o mais importante é a gente entender isso. Então, normal é o alimento chegar na boca, passar pelo esôfago, que é um tubo que leva essa comida para o estômago. E a partir daí vai para o intestino, para ser feita a digestão normalmente. No refluxo gastroesofágico, o alimento no estômago ele volta, faz o caminho inverso, ele volta para o esôfago e pode chegar até a boca. É aí que traz os problemas, o ácido que normalmente fica só no estômago, ele volta no esôfago e queima o esôfago, pode chegar até na boca e queimar a boca. O senhor disse que é mais comum em adultos do que em crianças, se a gente for olhar aí, não é? Então, o que causa esse refluxo gastroesofágico para nós adultos, por exemplo? Então, quando é essa doença do refluxo, né, quando o refluxo está muito exagerado e chega a causar sintomas, causar dor, a principal causa disso, na verdade, são coisas que a gente faz, viu, Serginho? Principalmente alimentação errada, são hábitos errados de vida, que vai promover esse refluxo, essa doença do refluxo, que é um refluxo exagerado, que vai provocar malefícios aí para a nossa saúde. Legal. E eu quero convidar você, querido telespectador, exatamente para participar. Você tem alguma pergunta aí sobre o que vem a ser o refluxo? Está com alguma dúvida? Você tem aí alguma forma aí de perguntar aqui para o Dr. Kelson? Pode ligar agora, 3209-3301, ou digitando a opção 1, você faz a sua pergunta ou seu comentário. Agora, se quiser falar ao vivo aqui, aproveitando aqui a presença do gastroenterologista Kelson Coelho Lisboa, você pode ligar 3253-3320, ok? 3253-3320. Agora, Dr. Kelson, então, o senhor disse que uma das principais causas para nós adultos é essa alimentação. Qual que é esse tipo de alimentação que pesa mais, que tem essa incidência maior aí no refluxo? O principal alimento que promove esse refluxo, essa doença do refluxo, são os alimentos gordurosos. Então, o alimento gorduroso, ele deixa o estômago mais aberto. Muita fritura? São as frituras, as carnes com gorduras. Aquela picanha com aquele cezinho assim de gordura? Exatamente. De vez em quando pode, não pode? De vez em quando pode. O problema é no dia a dia que a gente tem alimentado muito comida com gordura. E aí a gente vai favorecer esse aparecimento do refluxo. Mas tem outros alimentos também, os alimentos ácidos, os alimentos enlatados. Hoje em dia a gente come muito comida industrializada e todos esses alimentos vão ajudar aí a ter mais refluxo, a deixar esse estômago mais aberto. Agora, sobre os fatores de risco, eu gostaria que o senhor falasse a relação entre o refluxo e a obesidade. A obesidade é outro fator muito importante para o refluxo. Parece que na obesidade tem um aumento na pressão dentro da barriga e com isso pressiona o estômago, que favorece esse alimento a voltar mais para o esôfago e dar o refluxo. Então, além da alimentação errada, a obesidade também é um fator muito importante para o refluxo. E a população nossa, infelizmente, está engordando cada vez mais e, por isso, nos adultos, cada vez mais refluxo. A incidência é sempre maior, né? Exatamente. Doutor Kelson, chega para a gente uma pergunta da Helenice, do bairro Floramar, aqui em Belo Horizonte, e ela nos diz que ela tem uma gastrite crônica.
e ela toma ali regularmente o omeprazol. Sim. Não é? E foi dito a ela que tomando ali com insistência, tomando muito ali, excedendo ali, pode gerar um tumor. Isso é verdade? O omeprazol, como todos os outros remédios, eles não são livres de efeitos colaterais, não. Eles podem causar efeitos colaterais e efeitos graves, viu, Serginho? A incidência de câncer por causa de omeprazol não está muito bem esclarecida, não. Mas o principal problema é que, às vezes, o paciente tem um câncer, o início de câncer no estômago, e tomando o omeprazol, essa pessoa não vai sentir nada, não vai ter os sintomas do câncer. Mascara ali, então, os sintomas, né? Isso, mascara os sintomas do câncer. Então, quando vai perceber que realmente tem alguma alteração no estômago, essa doença já está mais avançada e aí o omeprazol mascarou os sintomas. Então, o maior problema do omeprazol para o câncer seria mesmo mascarar os sintomas do câncer. Então, Helenice, aí, ó, respondida a sua pergunta, fica de olho, cuida aí bem, sempre o controle com um profissional, né, de alto gabarito, isso vai te ajudar bastante. Não faça nada e cuidado com a alimentação. É muito importante e para você aí cuidar aí do seu estômago e ser curado. Assim profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus. Doutor Kelso, a Bíblia fala de Timóteo, que era um discípulo de Paulo, né? Temos duas cartas a Timóteo na Bíblia, e ele devia ter um probleminha assim, porque Paulo até o aconselhava a tomar um pouquinho de vinho para poder melhorar. Qual que é essa correlação aí, por exemplo, de uma doença estomacal, por exemplo, com o vinho? O que o vinho ajudaria? O vinho tem muitas propriedades antioxidantes, tem muitas propriedades benéficas, sabe? Que vem, na verdade, da uva, que vem da fruta. Então, um pouquinho de vinho para a saúde humana é até bom. Agora, o problema é o álcool. O álcool em excesso, ele também aumenta o refluxo. E pode piorar, na verdade, o quadro de refluxo. Então, a gente tem esses sucos de uvas aí bem concentrados, esses são bons ali, a gente tomar ali, isso ajuda? Isso ajuda. Ajuda porque tem vitaminas e tem antioxidantes que ajudam a saúde melhor e ajuda também no refluxo. Agora, o senhor falou sobre o álcool. O álcool, para quem usa aí o álcool, né, a bebida alcoólica, o tabagismo também, veneno. Veneno. O tabagismo e o álcool em excesso são dois venenos para o aparelho digestivo como um todo e para o refluxo também. Aumenta muito a incidência de refluxo e, além disso, aumenta câncer no estômago, câncer no esôfago. Então, tanto o tabagismo como o etilismo a gente tem cortado a nossa vida. Eu tenho um tio que recentemente, ele já é um senhor, né? E ele tinha o refluxo. E foi detectado por causa de uma hérnia de hiato. O senhor conseguiria nos explicar um pouco mais sobre isso? O que seria essa hérnia de hiato? Então, o que ajuda muito o refluxo é porque entre o esôfago e o estômago a gente tem uma válvula que impede, na verdade, o ácido de voltar para o esôfago. O paciente que tem hérnia, essa válvula do estômago ela fica aberta. Então, favorece mais a volta desse ácido e do alimento do estômago para o esôfago. Então, o paciente que tem hérnia tem um estômago sempre um pouco mais aberto. Então, ele tem que tomar mais cuidados, principalmente com a alimentação. Tem que ter esse cuidado aí. Chega para a gente uma pergunta aqui da Adene, de Belo Horizonte. Ela diz assim: doutor, há muitos anos sinto dor no estômago e o médico disse que eu tinha gastrite. Fiz os exames e não deu nada. A gastrite pode virar um refluxo? Na verdade, o que causa a gastrite e o que causa o refluxo é a mesma coisa. É a mesma coisa. São esses São hábitos doenças diferentes. São doenças diferentes que têm a mesma causa, que é a alimentação errada, e muitas vezes têm os mesmos sintomas. Às vezes o paciente sente uma queimação, uma dor aqui, onde a gente chama de boca no estômago, ela pode ter tanto a gastrite quanto o refluxo. Então, o refluxo, às vezes a gente sente aquela queimação subindo até a boca, mas às vezes a gente sente só uma dorzinha aqui mesmo no estômago. Sobre esses sintomas, essa azia, essa queimação, porque às vezes a gente come alguma coisa, de fato, um pouco mais pesada, mais gordurosa, a gente sente essa condição, dá e passa. Qual que seria aqui uma insistência ou uma incidência para que o telespectador já se preocupe, olha, preciso
me consultar com um gastroenterologista? Então é isso. Um refluxo normal a gente sempre pode ter. O problema é quando chega na doença do refluxo, que é quando chega a trazer prejuízo para a gente. Então, quando você percebe que come alguma coisa mais gordurosa, come alguma coisa diferente, sente um pouquinho de queimação, às vezes aquilo não é a doença do refluxo. Aquele é um indicativo que você tem que começar a tomar cuidado com esse tipo de alimentação. Agora, se essa queimação fica cada vez mais frequente, mesmo às vezes sem alimentar, você está ali sentindo aquela queimação, aí o ideal é você procurar logo um especialista para fazer uma avaliação. A hidratação, onde que entra nisso aí, doutor Kelson? A hidratação é importante para a saúde como um todo e é importante também para o funcionamento do aparelho digestivo. Então a água é sempre muito bom para evitar o refluxo. Agora uma coisa importante com a água e com líquidos em geral, que a gente tem muito costume de tomar líquido junto com a comida. E isso para o refluxo não é bom. Isso aumenta a quantidade de alimento dentro do estômago e aí você favorece essa comida de ficar voltando. Então a água é muito importante, mas de preferência longe da alimentação. Você espera ali uma meia hora, 1 hora depois que você comeu para começar a tomar os seus líquidos. E o segredo disso, doutor, eu descobri isso na minha própria vida. Antes eu não conseguia almoçar sem estar ali bebendo alguma coisa. Não conseguia beber água. Era só um refrigerante, um suco, algo assim mais doce. Era o meu paladar. Só que antes eu não tinha essa frequência de beber muita água, de estar bem hidratado. Então eu descobri que eu tinha sede e eu queria matar aquela sede. E agora, bebendo mais água regularmente, tomando ali, me hidratando melhor, eu consigo naturalmente me alimentar, comer, almoçar, jantar, se for o caso, sem beber nada. É isso mesmo. Então, isso também trata-se de um hábito, né? Exatamente. Então, a gente tem esse hábito de sempre que comer, tomar algum líquido junto. Na verdade, a gente não precisa tomar líquido na hora da refeição. Então, se a gente estiver sempre bem hidratado, tomar bastante água durante o dia, a gente não vai sentir essa necessidade de tomar líquido junto com o alimento, não. Então, é um hábito que a gente tem que tentar evitar, tem que tentar cortar. Tem que mudar isso aí, né? Radicalmente. Exatamente. Aí, ó, fica a dica. Hashtag fica a dica aqui do Dr. Kelson Lisboa, gastroenterologista. Se você, então, quer cuidar bem do seu estômago, almoça, meia hora, 1 hora depois, aí que você vai tomar uma aguinha, vai tomar um suquinho aí, vai ficar legal, ok? Doutor, chega uma pergunta aqui. O que é a síndrome de Zollinger-Ellison? O Zollinger-Ellison é quando tem um aumento da produção de ácido no estômago. Então, isso é um fator de risco também, então, para o refluxo. Para o refluxo. Então, tem uma produção exagerada de ácido e esse ácido acaba voltando para o esôfago e aí queima o esôfago, dá o refluxo. É uma condição muito importante, condição rara de excesso de produção de ácido, mas é uma condição que pode acontecer e aumenta, sim, o refluxo também. Arrotar é uma questão normal do processo digestivo. Só não pode ser feito alto na frente de todo mundo. Exatamente. A boa educação assim nos manda. Mas quando acontece assim da gente arrotar ali depois, comer alguma coisa, aí vem aquele gosto ruim, isso já é um sintoma? Ou pode ser só de uma má digestão por um momento ocasional? Na verdade, é a alimentação errada, Serginho. Na verdade, o estômago ele não produz nenhum tipo de gás, diferente do intestino que normalmente produz gás, mas o estômago não. Então, qualquer ar dentro do estômago é ar que a gente acaba ingerindo. Então, principalmente quando a gente come rápido, alimenta muito rápido, a gente engole ar junto. E isso depois ele vai ter que sair de alguma forma. Muitas vezes ele sai na forma de um arroto. Então, o que a gente tem que fazer é comer devagar, mastigar bem os alimentos. E se bebe um refrigerante, então, cheio de gás, exatamente, só aumenta isso aí? Essas bebidas com gás, vai aumentar esse gás dentro do estômago e aí vai favorecer mais ainda esse gás a querer voltar. Então, é mastigar devagar, comer devagar, para evitar de ficar engolindo ar e evitar também as bebidas com gás. Na questão ainda dos sintomas, Dr. Kelson, sobre a rouquidão, tem relação o refluxo com uma rouquidão? Tem, porque esse ácido do estômago, além de chegar no esôfago, ele pode chegar até na garganta e até na boca às vezes. Aí gera aquela tosse seca, Ela cai no pulmão também, esse ácido, então gera rouquidão, gera tosse seca, pode desencadear até crises de asma. Então o refluxo, quando está muito aumentado, pode causar problemas em outros órgãos, seja na garganta, nas cordas vocais ou até no pulmão. Então a tosse seca também pode ser um indicador de refluxo.
E também, por exemplo, aquela náusea após as refeições, a pessoa sempre fica ali depois com aquela vontade, é um indicativo? Também a náusea, aquele mal-estar depois que a pessoa alimenta, pode ser um indicativo do refluxo. Significa que o estômago ali está ficando mais aberto e não está fazendo a digestão direito. Então a náusea também pode ser um indicativo de refluxo, a gente tem que olhar direitinho. O cuidado com o refluxo, ele parte, o tratamento, vamos dizer assim diagnosticado, ele é feito com remédio ou é necessário uma cirurgia, por exemplo, se fosse aí o caso da hérnia de hiato, ou é só basicamente remédio mesmo? Os remédios, na verdade, eles vão diminuir essa acidez do estômago. Então, eles vão diminuir algum machucado, alguma lesão que já tem ali no esôfago. Agora, o tratamento mesmo seria melhorar os hábitos dietéticos, seria melhorar a alimentação, seria perder peso, diminuir aquela obesidade. Esse que é o tratamento definitivo. Então, as pessoas ficam esperando que o remédio vai curar aquele refluxo dela e não alimenta bem, não perde peso, então o refluxo nunca acaba. Então, a gente não pode esperar que o remédio resolva o problema. A gente tem que melhorar a alimentação, tem que perder peso e aí, quando estiver indicado o remédio para cicatrizar aquelas feridas, o remédio vai ser benéfico também para o paciente. Se o remédio não funciona, a pessoa às vezes alimenta bem, consegue perder peso e toma o remédio não funciona muito bem. Nesses casos pode estar indicado também uma cirurgia para o refluxo. Nessa cirurgia a gente fecha essa válvula do estômago, então o estômago não fica muito mais aberto e aí evita do paciente ter muito refluxo. Mas ainda assim depois tem que ter todo um cuidado, uma nova adaptação a um novo estilo de vida, especialmente de alimentação, né? Exatamente. Então, a cirurgia também, se não tiver uma melhor alimentação, se não perder peso, a cirurgia também não vai resolver o problema. E como o estômago fica mais fechado depois da cirurgia, então o paciente também pode ter um pouco mais de dificuldade na hora de comer. O alimento não volta, mas também ele fica mais difícil para passar para o estômago. Então aí o paciente tem que alimentar melhor ainda, tem que mastigar mais ainda os alimentos, tem que ter muito cuidado com a alimentação. É um estilo de vida diferente. A cirurgia é sempre o último caso, então a gente tem que fazer uma série de coisas para tentar evitar a cirurgia. É só quando a cirurgia for mesmo necessária que a gente faz a cirurgia para o refluxo. Para fechar o diagnóstico aí do refluxo, Dr. Kelson, é necessário ali o quê? A endoscopia? Na verdade, o diagnóstico do refluxo a gente consegue fazer só pelos sintomas. Eu estou sentindo dor, estou sentindo aquela queimação subindo, aí a gente já faz o diagnóstico do sintoma. Às vezes a endoscopia é importante para a gente avaliar se já tem alguma lesão, se já tem algum machucado, se já tem alguma coisa ali mais importante no esôfago. E a endoscopia consegue ver por dentro, ver tudo direitinho e nos mostra como está o esôfago. Mas às vezes o paciente tem o refluxo e a endoscopia não consegue ver nenhuma alteração. Então a endoscopia não é ali 100% para mostrar o refluxo, não. Ela pode mostrar alguma alteração, mas ela pode vir normal mesmo com o paciente tendo refluxo. Se a gente for pensar em cura, isso vai ser determinante exatamente pelo fato de um tratamento bem feito e de uma mudança comportamental aí também, né? Principalmente a mudança comportamental é que a gente tem a cura do refluxo. Então, às vezes, o paciente, só de emagrecer, ele acaba com refluxo. Às vezes, só de mudar a alimentação, ele acaba com essa história. E a associação estresse-estômago? O cara está sobre uma situação de estresse, ele já sente aquela queimação assim, também? Também é um outro problema importante. O estresse, a ansiedade, ela aumenta a produção de ácido no estômago. O estresse atrapalha a saúde como um todo, né? E no refluxo também não é diferente. Aumenta essa produção de ácido no estômago, então aumenta muito o refluxo também. Na vida de hoje a gente está cada vez mais estressado, infelizmente. Outro motivo para o refluxo está aumentando. Muito bom papo aqui com o Dr. Kelson Coelho Lisboa, gastroenterologista, que veio aqui nos falar hoje, nos ensinar sobre o refluxo. Então, viu só, telespectador, cuidado com as comidas gordurosas, cuidado aí com a ingestão de líquido durante as refeições. Então, são as dicas que só aqui no De Tudo Um Pouco nós damos para que você tenha uma saúde de altíssima qualidade. Dr. Kelson, quero te agradecer pela presença aqui. Eu que agradeço. Ficamos honrados pela sua presença. Muito Esperamos obrigado. que volte outras vezes aí. Só chamar que estamos Falar aí sobre o aparelho digestivo. Isso. E vamos
destrinchando tudo isso aí para a gente ter saúde. Exatamente. Obrigado, Sérgio. Tá joia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.